Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um webinar da VoxAid. Bem-vindo nessa tarde. Hoje nós vamos falar sobre a LGPD, como ela impacta o atendimento ao cliente e como se adequar e evitar punições por conta da lei, tá? Eu queria agradecer aqui o aceite do convite do nosso convidado Adriano Mendes, sócio fundador da CISI Mendes. Antes da gente entrar no tema aqui do nosso webinar, eu queria passar alguns recadinhos, tá? É, nós estamos, nós vamos abordar aqui o tema, mas vocês podem ficar à vontade para fazerem perguntas aí durante todo o nosso evento, tá? Aqui no nosso Q&A. No final do nosso evento, nós vamos encaminhar um e-mail de agradecimento a vocês com uma pesquisa de satisfação. Gostaria de pedir a vocês que preenchessem essa pesquisa, porque para a gente é muito importante entender a satisfação de vocês com relação aos nossos eventos, se os temas abordados estão atendendo aí a expectativa de vocês. Então, gostaria de pedir essa gentileza para vocês. Eu quero então convidar também ao palco aqui o Henrique Fugiono, que é o nosso Sales Enablement da VoxAid, que vai conduzir o nosso bate-papo de hoje com o Adriano Mendes. Com você, Henrique. Tudo bom? Boa tarde, pessoal. Primeiro, agradecer a presença de todos no nosso webinar. Agradecer aí, Adriano, tua convite. Tua agenda aí bastante complicada, né? A gente conseguiu encaixar esse nosso webinar. Com certeza aí o conteúdo vai ser bastante rico para todos nós aqui, né? Bom, já vou startar uma pergunta aí, Adriano. Só para contextualizar, né? A CISI Mendes é um escritório de advocacia, né? Do qual você é fundador, especializado aí em direito digital, empresarial e principalmente aí com relação à proteção dos dados, né? Então, para dar um overview rápido, Adriano, comenta rapidamente da Lei Geral de Proteção aos Dados aqui para a nossa audiência, o que que ela é, enfim, então a gente introduziu o assunto. Bom, obrigado Henrique, obrigado Cris, obrigado VoxAid pelo convite, é um prazer estar aqui, é muito legal poder falar isso com vocês, justamente hoje, dia 26, né, o dia em que o Senado está aprovando ou não uma nova alteração na data da LGPD. Existia uma medida provisória, a medida provisória 959, que alterava a data para o dia 3 de maio de 2021, mas ontem na Câmara houve uma alteração no texto da lei. E agora o que está sendo decidido é se a gente vai ter a lei vigente a partir de 31 de dezembro de 2020, agora, né, faltando 126, 127 dias para que ele entre em vigor, ou se eles não vão aceitar isso e vão dizer que a LGPD deveria estar valendo desde o dia 16 de agosto, que já passou. E já passou faz 10 dias, né? E tentando fazer um comentário rápido sobre isso, é difícil para a gente porque ainda tem uma série de indefinições, mas o que está pegando é que essa é uma lei muito positiva e muito boa, que vai criar uma compliance para todos os mercados, ou seja, empresas do mesmo segmento vão ter que seguir quase as mesmas regras e as pessoas físicas vão ter alguns direitos adicionais, mas ainda falta a NPD, que é a autoridade, é o órgão centralizador que vai fiscalizar como as empresas devem se comportar na questão de dados pessoais. Então, a partir de hoje à noite, a gente vai ter uma definição maior quais são as regras do jogo, e com essa com essa bola no campo, a gente vai conseguir saber como se organizar, o que tem que fazer para se adequar com mais detalhes, né? Como que as instruções da NPD vão influenciar cada um dos segmentos aí, para que a gente possa, de fato, trabalhar com tranquilidade e ter mais segurança jurídica na implementação como um todo. Legal, Adriano. Então, nesse momento está sendo discutido lá, os senadores estão debatendo, então, quando vai ser a vigência, então, né? Mas independente aí das duas datas que você citou, né? Então, vai ser ou vai ter a vigência retroativa de agosto, ou ela vai passar a vigorar a partir de 31 de dezembro, né? Ou seja, 31 de dezembro desse ano. assim, pouquíssimo tempo, né? Para essa lei entrar em vigor aí, né? Então, tem uma as empresas aí que não tiverem se adequando tem que correr para ontem para garantir estar aderente, né? Bom, vamos focar um pouquinho aqui no nosso público, né? Temos aí diversas empresas, mas todas elas aí voltadas para o atendimento ao cliente, né? Então, a minha pergunta, Adriana, é assim, essas empresas, elas lidam com o cliente delas, né? O usuário final ali, né? E
para tratar ali, tem uma série de dados desses clientes, né? Nome, telefone, e-mail, endereço, dados de, enfim, comportamentos de compra, dados de dívidas, etc., né? O que essas áreas de atendimento, os responsáveis ali pelos os gestores, né, dessas operações de atendimento, que cuidado que elas têm que ter para, às vezes, sem querer ali, acabar infringindo algum item da LGPD? Legal, boa pergunta. Tentando responder de uma forma bem aberta, e aí, se quiser comentar e bater papo, né, porque eu acho que é essa a ideia aqui, estou à disposição também, tá, Henrique? A ideia Legal. realmente é bater um papo com vocês e trazer um pouco da nossa experiência, da nossa vivência, mas ninguém aqui é o dono da verdade, até porque quem vai ser o dono, a verdade só vai aparecer depois da NPD. A LGPD, inspirada numa lei europeia que chama GDPR, não está aqui para atrapalhar nenhum negócio ou para impedir que empresas façam negócios como faziam antes. Ela só cria uma série de condutas e uma série de regras para compliance disso como um todo. A gente tem a figura do controlador, que é a empresa que organiza os dados e decide o que fazer com essas informações, e o operador, que são as empresas contratadas pelo operador para fazer parte de todo o tratamento. Quando a gente fala de um call center, eu tenho as duas figuras. Eu tenho tanto um call center que é uma empresa externa contratada para fazer esse atendimento para os seus clientes, quanto um departamento, uma área de um mesmo controlador. O que a LGPD fala? Dado é o novo petróleo. E assim como o petróleo, eu preciso ter alguns cuidados com a manipulação, o manuseio e o transporte desse novo ativo, né? Então, eu não posso pegar o petróleo com a mão porque ele vai queimar minha mão. Eu não posso ingerir esse petróleo porque ele vai me matar, né? A mesma coisa agora acontece com esses dados. Eu só posso fazer com os dados aquilo que as áreas que eram as áreas que captaram essas informações me permitem. Então, quando eu for fazer um atendimento, seja de ativo ou passivo, quando eu for fazer algum tipo de tratamento, manipulação, eu devo primeiro perguntar para a área que está me fornecendo aquelas informações, o que eu posso fazer com isso? Até qual o limite dessa informação? Eu posso fazer uma operação nesse cadastro, eu posso enriquecer essa base, eu tenho autonomia para juntar isso com outras informações e fazer alguma questão diferente, ou não, né? Se isso é da mesma empresa, tudo bem, porque eu consigo tirar o telefone do gancho e ligar. Se a minha empresa tem clientes que pedem isso, eu só devo fazer aquilo que está no contrato. E aí o nosso cuidado passa a ser seguir as orientações que estão escritas e que foram determinadas pelas áreas que nos estão fornecendo esses dados para fazer aquele tratamento específico. Por exemplo, quando você fala de contrato, vamos pegar um exemplo aqui, é uma empresa de call center que faz atendimento em nome de uma outra empresa, por exemplo. Então, nesse contrato, Exatamente. você vai ter estabelecido até onde ela pode usar aqueles dados. É isso, né? Tem que ter o script, não só o script do atendimento em si, mas também regras já definidas do que eu posso fazer, que informações eu estou recebendo, que informações eu vou estar inserindo, que informações eu vou devolver para elas. Por quê? Se houver um incidente, se houver um vazamento, todo o controlador vai querer passar a responsabilidade para o seu operador, né? Então, todo cliente vai querer dizer que quem errou foi o fornecedor dele. E a gente vai ter que provar isso, tanto na parte técnica, quanto na parte jurídica, dizendo que a gente seguiu o contrato para não ter que pagar essa multa, para não ter essa responsabilidade. Legal. Pegando o gancho ainda nessa parte operacional, né? Então, alguns dos nossos clientes, eles têm operação com característica ativa. Então, por exemplo, um segmento ali, uma empresa, pode ser a empresa inteira, né, voltada para fazer cobrança, ou uma área dentro da empresa que faça a área de cobrança. E aí ela entra em contato com o cliente, né, seja fazendo uma ligação, mandando uma mensagem, enfim, né, ela aborda o cliente. E para fazer a abordagem, ela justamente utiliza dessa base, né, de dados dos clientes ali, né, nome, telefone, e-mails, enfim, dados ali da pessoa, né. Pensando nesse dia a dia, aí vou dar alguns exemplos, né, então, para algumas empresas que já são clientes da Workstage, ela tramita tudo isso pelo sistema, né, mas as informações ali, o mailing dos clientes, eles estão na base, né, e aí coloca ali as estratégias e ali, eu quero focar e entrar em contato com clientes que estão, sei lá, pegando exemplo de cobrança, né, estão devendo há mais de X tempo, vai lá e a plataforma da Workstage, ela faz
o trabalho de entrar em contato, né? Algumas outras operações fazem isso um pouco mais manual, né? De pegar ali, de repente, um Excel, sair distribuindo ali para os operadores, enfim, né? Mas nesse preparativo, nessa prévia dessa operação, ele tem essa manipulação desses dados, né? Então, movimento, etc e tal. Alguma recomendação, alguma boa prática que você sugere, ou mesmo um cuidado adicional nessa tramitação desses dados, seja eles via sistema, seja eles, enfim, manualmente, que cuidados ali, especificamente, essas operações têm que ter, para não Eu acho que o infringir a lei, público né? que a gente está falando aqui, é, eu acho que o público que a gente está falando aqui são empresas de médio, grande porte que já tem uma área de atendimento ou terceiriza essa área de atendimento, né? E aí o cuidado que a gente tem que ter é pensar em segurança da informação, pensar em critérios que a gente pode ter para garantir que esses dados não vão vazar, não vão ter incidentes, como já acontece, né? Além disso, se eu puder evitar planilha, se eu puder evitar duplicação dessas informações em mais de uma base de dados, seja um banco de dados estruturados ou não estruturados, é melhor. Por quê? Um dos direitos que a LGPD traz, copiado da GDPR, é o direito de oposição ou de exclusão quando quando a base legal para o tratamento for um legítimo interesse ou consentimento. Então, se um titular de dados, que é uma pessoa física, abrir um chamado em qualquer dos canais possíveis que a empresa permita para que a empresa pare de tratar os dados dele especificamente, depois do prazo da confirmação de que a empresa não faz mais esse tipo de tratamento, essa pessoa não deve ter nenhum dado, não deve ter mais nenhuma abordagem, seja diretamente do cliente ou seja diretamente da empresa. Porque se fizer isso daí, é um tratamento irregular. Né? Quando a gente está falando de bases de dados separadas, planilhas Excel, sistemas que não são atualizados em real time, isso pode acontecer e isso pode ser um grande problema para os nossos clientes. Legal. Ou seja, concentra os dados ali numa base única, né? Que é mais fácil de você ter esse controle sobre aqueles dados, né? Basicamente é isso que você Aí você está. falou de um outro detalhe também. Se eu concentrar todos os dados, eu posso ter problemas de tecnologia, porque esses dados podem ficar muito pesados e eu posso dar ouro para o bandido. Né? Então pode ser mais fácil eu atacar um único banco de dados do que ter informações segmentadas ou pseudonimizadas em algumas partes. O que eu tenho que saber é onde estão esses dados. E é muito mais difícil eu controlar isso daí através de Excel, e-mail, bancos de dados menores, do que sabendo que eu tenho aonde estão essas informações espalhadas, aonde estão essas informações ainda que espalhadas, mas em sistemas que eu já conheço e tenho controle. Imagina o seguinte, imagina que um cliente pede a exclusão dos seus dados em todos os sistemas de uma empresa de telefonia celular. Né? A gente sabe como é que é, a gente já conhece isso na prática. É um trabalho manual que a pessoa vai ter que entrar em vários sistemas diferentes, mais do que 50 sistemas, para ir lá, apagar, modificar, anonimizar cada registro que tinha. É um trabalho brutal. Se a gente conseguir pensar no prazo que ele nos dá para fazer isso de uma forma automatizada, ou que a gente já tem um fluxo passando por cada uma desses bancos de dados, a chance de eu esquecer alguma coisa, a chance de eu ter um erro humano, ou de ter um vazamento que comprometa as informações desse cliente, é bem menor. Legal. Ou seja, se tiver ali os dados no sistema, né, e falando pelo menos do sistema da VoxAge, entrou um cliente em contato com a empresa e pediu para não abordar mais ele ali, né, excluir do cadastro. Você vai lá, no sistema tem uma funcionalidade, você coloca o dado daquele cliente, insere ele na blacklist da plataforma, a partir desse momento, a plataforma ela já faz a triagem ali daquele registro específico, né? Fora isso, pegando o gancho, eu acho que faz total sentido, o cliente ele também pode pedir no Procon, né? Ele pode ligar no Procon e falar, não quero ser abordado, me coloca numa blacklist, né? E aí, automaticamente a plataforma... É uma funcionalidade nossa ali também, que eu também consulto ali, né? As bases de Procon de todos os estados aí, né? Cada estado tem uma base, né? Diferente ali, né? É regional. O não perturbe, né? O não perturbe ele A pode lei ser não perturbe. estado, a lei do não perturbe ela pode ser estadual, pode ser municipal. Tem cidades que têm leis como essa, tem estados que têm. Mas Henrique, você falou um ponto muito legal que é o software, a plataforma da VoxAge como um grande apoio para os operadores e controladores naquilo que pode e não pode ser feito. Existe uma responsabilidade dos operadores e até dos próprios ERPs e CRMs e plataformas que são utilizadas de garantir os direitos dos titulares. Mas quem tem que definir isso, o que pode e não pode ser feito, não é a VoxAge em si. Né? Ainda que tenha essa feature, essa possibilidade na plataforma, quem tem que dizer se a gente vai poder habilitar ou não, o que a gente vai fazer com essa informação, é o cliente final, é o controlador.
é a pessoa que tem a relação jurídica com o titular dos dados. Se alguém ligar para um call center e falar, eu quero excluir os dados da operadora X, a gente não vai poder excluir, porque quem vai ter que analisar esse pedido é a operadora. A gente já pode ter os scripts, a gente pode facilitar esse caminho todo tal, mas a gente não pode tomar uma decisão em nome do nosso cliente. Legal, bacana. Tô vendo aqui que o chat aqui já tá vindo umas perguntas aí no final aí, mas no final a gente responde, se não conseguir todas, né, mas uma boa parte delas ali. E é isso, né? Então, pessoal, vão mandando aí as perguntas, né? Acho que um tema bastante tem muitas dúvidas ainda, né? E muitas dúvidas e pouco tempo, né? Para a gente se adequar. E aí, lembrando É aí, né? menor ainda o tempo, né, Henrique? Se o tempo começar, for retroativo a 16 de agosto, né? Nossa, no final, se o Senado aprovar retroativo, já tá valendo, né? Já está valendo num cenário complexo. Ainda estão em votação, né? Nesse momento eles estão discutindo lá, né? Se vai ou não. Começou às 4h25, tem algumas bancadas aí querendo melar o jogo e impedir a votação hoje. A gente vai ter que esperar um pouquinho mais, aí até umas 7 horas, para saber a configuração e para saber o que vai passar. Por enquanto, os dois estão testando o campo ainda para saber o que vai acontecer. Tá certo. Bom, ainda em cima desse exemplo, vou trazer um outro cenário, né? E aí é mais voltado à questão da. Aí acho que são conceitos que eu acredito que se misturem, né? Mas dados sigilosos, né? Então, algumas outras operações nossas, eles, principalmente de vendas, etc., eles vão tramitar ali. Imagina que tem uma operação que, sei lá, eu faço um televendas, por exemplo, né? Então, estou falando com o cliente, o operador ali está falando com. Vamos supor que eu sou o operador e o Adriano ali é o cliente, eu estou conversando com o Adriano, aí o Adriano comprou algum produto meu, e é assim, legal, então agora fala os dados do seu cartão de crédito para a gente finalizar a compra, né? Hoje na plataforma a gente tem um recurso que chama VospCI, que eu faço toda a captura desses dados sigilosos, né? Então, dados de cartão lá, enfim, e eu com você em linha, eu consigo saber, eu ativo o modo de captura sigilosa, você digita lá os dados do seu cartão de crédito, eu sei que você está digitando alguma informação, mas eu não sei qual é esse conteúdo, né? E aí a plataforma, ela pega esse conteúdo e, enfim, tramita lá direto com o meio de pagamento, né? Totalmente PSI-compliance que a gente fala, né? Aderente às recomendações em relação à segurança dessa informação sigilosa, né? E aí, duas perguntas aqui, né? Perante a lei LGPD, a gente fala muito de dados sensíveis, né? Dados do usuário sensíveis. O que falam de exemplos para a gente, né? O que seriam esses dados sensíveis e se esses dados sigilosos eles também são sensíveis ou podem ter as duas coisas, enfim. Queria que você trouxesse aí esclarecer essa. Boa pergunta. Boa pergunta. Nem todo dado que é importante ele é sensível para a lei. A lei ela tem uma diferença no artigo 5º entre dado pessoal, que é qualquer informação que identifique. Eu posso identificar uma pessoa física específica, inclui nome, RG, endereço, telefone, algum documento que eu saiba sobre ela, ou dados que eu acabo incorporando a esse cadastro. Então, placa de carro, informações de todos os tipos. E tem um artigo 2º, o inciso 2 do artigo 5º, que fala que dado pessoal sensível são só informações que dizem respeito a dados de saúde, informações biométricas, genéticas, religiosa, opção sexual e política ou sindical, né? É um número menor, raça também, são poucos casos, é um número menor de opções. Para nossa lei, informações financeiras, informações de cartão de crédito, por exemplo, não são considerados como dados pessoais sensíveis, né? E as diferenças nesse caso são poucas, porque a nossa lei também fala no artigo 49 que os sistemas, os operadores devem garantir as melhores práticas de segurança da informação, deverão garantir também que estão aderentes ao risco do negócio como um todo, não só no 49 como em outros artigos da lei. Então, no caso da VoxAge, que é, para todos os efeitos legais, também parte, um subcontratado e um operador, em parte dessa operação, CPCI Compliance é a melhor maneira que a gente pode ter, Henrique, de garantir que a gente cumpra a legislação, né? Por quê? Ainda que aquilo ali não seja um dado pessoal sensível como uma informação biométrica, que inclui o rosto, né?
é uma informação que se vazar vai fazer um estrago muito grande. Então, tem sim um dever de guarda e tem sim uma preocupação para que essas informações sejam muito bem trabalhadas e muito bem tratadas para que elas não sejam usadas para uma finalidade diferente. Legal. Pegando o gancho, nem estava nas minhas perguntas, mas a ideia do bate-papo mesmo, né? Você citou a biometria como um dado sensível perante a LGPD, né? Ou seja, é um dado que eu consigo identificar de forma única uma pessoa, né? E nas operações, cada vez uma das tendências aí é a gente conseguir fazer de fato uma identificação dos clientes, por exemplo, por biometria de voz, né? Então, eu consigo encontrar ali padrão de voz ali daquele cliente, enfim, por uma série de algoritmos matemáticos ali, eu consigo determinar pelo um conjunto de características da voz que esse padrão de voz, ele cria um print vocal que a gente chama, né? E eu consigo, com essa informação, eu sei se é o Adriano que está falando ou não. E pode ser alguém até tentando imitar, mas o algoritmo consegue diferenciar isso, né? No momento que eu estou fazendo essa captura, identificação e armazenamento dessa informação, desse print vocal, por ele ser considerado um dado sensível perante a LGPD, eu também tenho que, nesse momento de captura, enfim, avisar o cliente que eu estou capturando essa informação, gravar, como que rege isso? Boas perguntas, vocês estão afiados aí, hein? Sim, de novo, né? A LGPD não impede que eu faça nenhum tipo de negócio. Eu só preciso seguir os princípios da lei, os fundamentos da lei como um todo. Então, um dos princípios é o princípio da transparência. Se eu vou coletar dados biométricos, como voz, como imagem, como impressão digital, eu devo deixar isso claro e transparente na minha relação. Então, antes de gravar uma ligação, eu já sou obrigado para muitas finalidades e para muitas agências regulamentadoras dizer que eu estou gravando a ligação e manter isso daí. E se eu começar a usar essas gravações para ter uma autenticidade biométrica também, eu devo deixar isso claro em algum momento, né? Para que a pessoa tenha opção. Mas eu não preciso do consentimento sempre do titular dos dados. Por quê? Eu posso fazer isso daí para proteção ao crédito, posso fazer isso daí para legítimos interesse, eu posso usar uma outra base legal para garantir que aquela relação ali vai dar certo, né? Então, em alguns casos específicos, como, por exemplo, um caso que me passou pela cabeça aqui agora, Henrique, eu posso ter essa autenticação biométrica por voz para um operador de call center, para um PA, né? Aonde eu só deixo ele entrar quando eu reconheço a voz dele, né? Isso daí não vai ser baseado no consentimento, vai ser baseado na execução de contrato, uma outra base. Então, se ele não aceitar, eu falo assim, legal, você não quer aceitar, não tem problema, mas você está demitido porque eu não consigo trabalhar com você. Então, existem aqui alguns mitos também sobre a LGPD, e que eu posso fazer muita coisa desde que pare de pé, né? Claro que aqui a ideia é bater papo mesmo, a gente precisaria aprofundar muito em algumas questões jurídicas, mas dá para eu ter autenticação biométrica como um controle de ponto e também para validar operações que são mais complexas ou sensíveis. Uhum. Tô vendo aqui que o nosso chat aqui, o pessoal tá mandando um monte de pergunta aí. Daqui a pouco vamos responder elas ali. Queria que você trouxesse, a LGPD ela foi muito, na Europa ali, ela já está em vigor, né? Já tem algumas empresas aí que sabendo aí que, enfim, já foram até autuadas, etc, né? Tem algum exemplo aí que que você chegou a ver que aconteceu aí em algum país da Europa, alguma coisa assim, que de fato teve alguma infração, né, das empresas, voltando, né, para a questão do atendimento ali, que aconteceu esse cenário e, enfim, o que aconteceu, qual foi Na Europa, a GDPR, que é a lei que a gente se inspirou para fazer a LGPD, ela é um upgrade de uma outra legislação que já existia lá, que era a Diretiva 9546, que existia desde 1995. Então, o assunto de privacidade, proteção de dados pessoais na Europa, ele já está muito mais maduro, né? Ele já tem muito mais tempo de vida do que a LGPD, que existe há 2 anos e ainda não saiu do papel totalmente, embora já seja utilizada em algumas sentenças judiciais e casos envolvendo defesa do consumidor e outros pontos, né? Existem 3 tipos de incidentes que têm ensejado multas na Europa. Primeiro, vazamento de dados, incidentes que acabam envolvendo segurança da informação, onde uma grande base de dados acaba vazando por falhas tecnológicas, culpa, nem sempre dolo, mas culpa das empresas, ou falta de atualização de sistemas, ou falta de
planejamento sobre a criticidade daquelas informações e como elas são armazenadas. São exemplos de guarda em buckets S3 da AWS, vazamentos da Marriott, caso da Air British, da British Airlines, e casos assim, né, que envolvem vazamentos de dados em si. Outros casos acontecem quando a gente tem falhas de procedimento, ou seja, a lei está ok, os contratos estão certos, mas alguém dentro da empresa, ou a empresa como um todo, não seguiu aquele procedimento. São casos, por exemplo, como a TIM Telecom da Itália, né, que voltou para um cliente que havia pedido a exclusão da base deles para não receber mais SMS, mas 2 dias depois, esse mesmo cliente continuou sendo abordado por SMS porque havia sido compartilhada uma base daquele cliente para abordagem para venda de serviços que não era atualizada em real time, em tempo real. Então, call centers, contact centers, empresas relacionadas a TIM tinham ainda aquela informação que, como não estava atualizada em tempo real, acabava gerando um problema com esses clientes, né? Que o cara falava, quero sair, a gente confirmava a exclusão e ele continuava recebendo informações que passavam a ser considerado spam. E o terceiro caso também é a falta de transparência, que é o caso que levou o Google a levar uma multa de 1,5 bilhões de euros e também o Facebook, porque não estava claro o que ele fazia com as informações, nem que tipo de informações ele coletava. Ele coletava já localização, ele coletava hábitos do seu celular e não deixava isso claro para você, né? E aí, por causa dessa falta de transparência, ele também acabou sendo multado. É mais ou menos isso que a gente vai ver no Brasil. Vai ser multado quem não seguir as regras de tecnologia, processos e jurídico. Legal. Pegando esse exemplo que você citou, acho que se aproxima mais aqui da nossa audiência, esse caso que você citou da TIM Itália, né, que, enfim, foi autuada lá na Itália, etc. Se acontecesse situação similar aqui no Brasil em alguma operação dos nossos clientes, depois que a lei estiver em vigor, etc., a gente está falando de multas aí em que grandeza? Para ter noção do... A LGPD fala que em caso de residência, que quando houver uma infração incidente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a ANPD, ela pode suspender preventivamente os bancos de dados online, né? Ela pode pedir depois o bloqueio e a exclusão desses dados, ela pode obrigar a gente a entrar em contato com os titulares de dados e ela pode aplicar uma multa de até 2% do faturamento do grupo econômico do ano anterior por incidente, né? Então, quando a gente fala do grupo econômico, eu estou falando não só da empresa em cima de todas as empresas que eu tenho sócios em comum. Empresas que faturam mais do que 2,5 bilhões, o teto da multa é de 50 milhões de reais por incidente. Então, por incidente? Por incidente. Empresas que faturam mais do que 2,5 bilhões por ano podem chegar nesse teto aí por incidente. Vale lembrar também que no ano de 2018, que foi o ano que a GDPR entrou em vigor, no ano de 2018, a Google responde atualmente por 4 incidentes separados que ocorreram só em 2018. Né? Ou seja, lá a legislação é diferente, lá ela fala que é o mínimo de 20 milhões de euros ou 4% do faturamento, 4 e não 2, o que for maior. Aqui a gente tem o limite de 2% do faturamento limitado a 50 milhões de reais. Mas no mesmo ano eu posso ter 4, 5 incidentes. Numa operação grande, eu posso ter incidentes diferentes e com um valor bem alto que me faz pensar o quanto isso é importante. O pessoal realmente tem que priorizar, vai doer no bolso, né? Bom, tô vendo aqui que tá bombando as perguntas aí, Cris, acho que a gente podia abrir, né, pra gente já aumentar aí a interação, né, não ficar só um bate-papo entre eu e o Adriano. Vamos ver aí as perguntas do pessoal e aí a gente chama aí para participar junto do bate-papo. Ótimo, tem bastante pergunta aqui. Eu tenho uma colocação aqui feita pelo Lincoln. Ele colocou da seguinte forma: refletindo neste ponto, o Senado pode manter a data de 1º de maio de 2021, contrariando a data da Câmara dos Deputados de 31/12 de 2020? Ainda está em votação, né? Adriano comentou há pouco. Tá, mas não dá mais, porque houve um afunilamento que agora ou o Senado aprova a data de 31 de dezembro de 2020, como data que vai entrar em vigor, ou ele não aprova a medida provisória, e como hoje é o último dia para que ela seja votada, ela cai e volta a data de 16 de agosto de 2020. Uhum. Então, o que a gente está decidindo hoje
quando em 2020 a lei vai entrar em vigor. Se ela vai entrar em vigor desde o dia 16 que passou, ou se ela vai entrar em vigor no dia 31 de dezembro. Mas 3 de maio já não é mais já não é mais possível. Ou Possível. seja, na melhor das hipóteses é o fim do ano. Né? 2021 com certeza já vai estar com a legislação em vigor, né? Começa E o essa é ano a com a minha aposta também. Pode continuar, Adriano, desculpa. E essa é a minha aposta também por causa das eleições municipais. Não daria tempo da gente estruturar a NPD e regulamentar como que os políticos vão usar os nossos dados, como foi o Cambridge Analytica e outras coisas, para as eleições municipais que vão acontecer agora nos próximos meses, né? Então, até por isso, eu acho que eles vão jogar essa data para 31/12, porque resolve o problema deles e mantém o mesmo ano aí em que a lei deveria ter entrado em vigor. Entendi. Perfeito, Legal. perfeito. Eu recebi aqui uma pergunta bem interessante da Letícia Crivelin. Eu vou habilitar que ela vai fazer a pergunta no nosso Legal. palco. É bem pertinente. Letícia, estou habilitando aqui para você entrar em nosso palco. Ela entrou e saiu. Entrou e saiu? Vamos ver se ela está aqui disponível. Será que ela caiu? Agora Letícia? sim. Letícia, estou Agora. ouvindo você. Aí, Letícia, Agora sim, bem-vinda. tudo bom? Primeiro aí, obrigado pela participação aí no nosso webinar. Bom, deixar ali a palavra. Tá, eu sumiu aqui a janelinha, deixa eu ver se eu encontro, que eu digitei bastante. A minha dúvida era o seguinte, foi dado o exemplo da blacklist, quando às vezes o titular deseja a exclusão dos dados, daquela base de dados. Alguns dados, eles precisam ficar guardados, às vezes, por questões regulatórias ou legais, por um determinado período. Mas outros dados, se a gente simplesmente colocar no blacklist, isso não significaria um descumprimento da lei? Porque, em tese, eles ainda estariam no banco de dados, apesar do pedido de exclusão, a pessoa só não seria acessada. Como que ficaria essa situação? Você acha que é um raciocínio muito fora? Letícia, excelente pergunta, muito bem colocada, obrigada pela sua participação. E essa é uma resposta muito difícil de responder assim na lata, porque ela tem várias possibilidades, né? Primeiro que a gente tem que lembrar que a LGPD ela tem 10 bases legais, das quais uma das bases legais é o consentimento. Então, se eu estou falando de um tratamento de dados baseado no consentimento e o titular de dados ele se opõe ao consentimento, se ele pede a exclusão dos dados dele, ele tem direito a excluir todos os dados. E aí deixa de ser um blacklist e passa a ser de fato uma exclusão dos dados, ou seja, ele não está mais na minha base em nenhum lugar, né? Porque se eu mantê-lo em blacklist, eu estou descumprindo a lei. Eu continuo tendo as informações dele para uma série de finalidades. Mas existem outras bases legais, como execução de contratos, legítimo interesse, em que ele não tem mais o direito à revogação. Ele pode só se opor, consentimento é revogação. Outras bases legais, ele tem direito à oposição. E a partir do momento que ele se opõe, eu deixo de realizar novos tratamentos. É o caso que a gente usa no Brasil para prospecção ativa, e-mail marketing. Então, ele continua na minha base, mas ele fica adormecido. E aí sim posso colocar ele no blacklist. Também existe uma outra possibilidade, que é eu ter tido alguma relação jurídica com ele e eu sou obrigado a manter aqueles dados por algum período adicional, que é um tempo de guarda, após o final do tratamento. Um exemplo disso seria um cliente do qual eu tive uma relação financeira e por questões tributárias, de relação de consumo e uma série de obrigações regulatórias, eu preciso manter ele pelo mínimo de X dias e pelo máximo de, hoje, na maioria dos casos que a gente vê, 5 anos a contar de 1º de janeiro do ano seguinte. Nesses casos, eu devo apagar todos os dados que não sejam essenciais àquela guarda, àquela manutenção, ou que eu tenho que guardar para alguma finalidade específica. Exemplo, eu sou um site de e-commerce, e eu sei quais os produtos a Letícia viu, visualizou, o que ela gostou, o que ela pôs no carrinho, mas eu sei que ela só comprou no final do dia um tênis específico da marca tal, tamanho tal. Esse tênis eu vou ter que guardar por quê? Por 5 anos, porque é minha obrigação legal. Eu preciso guardar isso aqui, senão eu tenho problemas na auditoria, eu tenho problemas tributários. Os outros dados da Letícia, inclusive e-mail, onde ela navegou, qual era o navegador dela e que produtos ela viu, eu não preciso mais guardar. Então eu posso excluir. Entendi. Acho que o importante ali é o que você comentou no final, né, Adriano? Desculpa, Letícia, você é de que empresa?
Eu não sou de empresa nenhuma, eu sou advogada e estou acompanhando. Ah, uma doutora também. Mas Não, acho que o mais doutora não. importante, mas o mais importante ali é as empresas ali que fazem uma operação ativa, por exemplo, né? É assim, o cliente pediu para não entrar em contato, a plataforma de fato respeitar essa informação, né? Sim. De, assim, não, a partir do momento que ele pediu, o sistema ali ter a condição de fato fazer o filtro ali, né? E respeitar aquele interesse do cliente, senão vai acontecer igual o exemplo que o Adriano trouxe, né? Da Team Latim. Itália ali, né? É. Mas o mais difícil, Henrique, é que a gente não pode, na ponta da operação, eu estou com um cliente na linha aqui, eu sou uma empresa que faz atendimento ativo. Eu não posso, na ponta da operação, decidir o que eu vou fazer com aquele pedido do titular. Eu preciso voltar, isso precisa estar muito sedimentado já, estruturado na empresa para saber se eu vou aceitar uma oposição, se eu vou aceitar uma revogação, ou se eu vou dizer, cara, eu estou te ligando porque você está me devendo, então eu tenho o direito de te ligar até você me pagar de acordo com a lei, né? Eu não preciso pagar seus dados. Imagina como seria se uma pessoa devesse para a gente e a gente não pudesse mais ligar para ela para cobrar. Né? O que eu vou fazer? Né? Tá Não certo. funciona. A lei não fala isso. Então, mas então eu tenho que saber qual que é a minha base legal lá atrás, né? Para saber como que eu vou atender, como que eu vou fazer cada um dos tratamentos agora nessa relação que eu tenho com o titular dos dados, que é o cliente, é a pessoa física. Tá certo. Ótimo. Obrigada, Letícia, Obrigado pela pela pergunta. Eu que participação, pela agradeço. pergunta. Agradeço. Bom, vamos continuar aqui. A gente tem uma pergunta aqui do Ramon. Ele faz a seguinte pergunta: boa tarde. Em um SaaS para gerenciamento de consultórios e clínicas, quem seria o controlador? A empresa que desenvolve ou o médico que atende o paciente? Puxa, essa foi mais fácil do que a da Letícia. O médico que atende ao controlador, o software ele acaba sendo o operador, o que parece ser melhor, mas cuidado, porque o controlador responde solidariamente com o operador em caso de incidente ou de vazamento, exceto se ele provar que houve uma culpa exclusiva do operador. Então, se o software ele tiver alguma brecha, alguma questão de segurança da informação, vulnerabilidade, ou ele não cumprir diretamente os direitos dos titulares e princípios da lei, cada um dos clientes, cada médico que tiver um problema vai poder acionar a plataforma e pedir que ela pague sozinha as indenizações. E essas indenizações não são baseadas no quanto o médico paga para a plataforma, e sim no faturamento de cada clínica, de cada hospital que usa essa plataforma toda. Lembra dos 50 milhões de reais limitado do faturamento? Essa limitação é do controlador e não do operador. Eu posso ter um problema jurídico que envolva uma multa de 50 milhões de reais, porque o meu cliente fatura mais do que 2,5 bilhões, ainda que esse cliente me pague R$ 1.000 por mês. Então tem que ter muito cuidado, tem que fazer os contratos muito bem feitos, tem que saber o escopo do contrato, o que eu estou colocando e como limitar a responsabilidade para que eu não assuma uma multa, uma responsabilidade maior do que as minhas obrigações contratuais ou mesmo o meu limite financeiro. Perfeito. Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui do Laudeci. Ele faz a seguinte pergunta: Google, hoje se esconde entre sites como escavador para divulgar dados de algumas pessoas. Como devem ficar estes dados e essas responsabilidades? Cortou para mim o começo, Cris. Depois do Google eu não consegui ouvir. Vou repetir. Hoje, o Google, né, pelo que ele quis dizer aqui, esconde entre sites como escavador para divulgar dados de algumas pessoas, tá? Como é que devem ficar esses dados e essas responsabilidades? A gente tem uma área no escritório, que é a área de direito digital, que todo dia, se não for todo dia, toda semana, recebe consultas como essas e trabalha juridicamente para remover o nome de pessoas da internet, seja diretamente pedindo a desindexação de sites como o Escavador, Jus Brasil, CNPJ Rocks e outros, Radar e uma série de sites que fazem isso daí, seja em alguns casos em que a gente não consegue, que seria muito difícil brigar de um em um, em que a gente entra com ações contra o próprio Google para que o Google desindexe o nome dessa pessoa dos seus resultados de busca. Uhum. Essas duas coisas já existem na Europa, isso começou em 2013 na Europa, com uma tese chamada Direito ao Esquecimento, que é: eu não quero ser encontrado no Google. Essas informações, por outro lado, elas são públicas ou são disponíveis para todo mundo. O que aconteceu foi que a internet não esquece, e na internet a gente acha mais fácil, né? Então,
serviços como o Jus Brasil devem continuar existindo, mas talvez eles não devam ficar acessíveis, abertos, escancarados para o público geral que faz uma consulta pelo seu nome. Outros sites como esses que replicam e releem e quebram um PDF para ler aquilo e transformar em texto, talvez deixem de existir de forma aberta. Por quê? Qual que é o interesse de uma empresa em pegar um site, pegar um diário oficial que é público, transformar ele em texto e indexar cada uma das palavras? Se ele não conseguir provar que o que ele faz é legítimo, é transparente e lícito, esse site deve sair do ar ou deve ter que rever, né? O que vai acontecer de todo jeito, se ele usar o legítimo interesse como base, é que vai ficar mais fácil a revogação ou oposição. E aí, como naquele exemplo que a Letícia trouxe, a gente vai poder entrar em cada site e dizer o seguinte: eu não quero que você tenha mais informações do Adriano Mendes. Opa, no dia seguinte, em X tempo, essa informação tem que sumir do ar. Bacana. Esclarecido. Tem uma pergunta do Maurício que é bem interessante. O Henrique comentou sobre a biometria de voz, né, Henrique, durante o nosso bate-papo. A biometria é algo que pode ser utilizado? O cliente precisa autorizar o uso desse dado também para que não se infrinja a LGPD, Adriano? Não precisa autorizar sempre, é um dado pessoal sensível. Em alguns casos ele vai ter que dar o consentimento dele, em outros casos ele vai ter que saber o que é. Então, um dos casos em que a gente pode usar a biometria é para a execução de contrato. Então, se eu colocar isso daí nos meus termos de uso, no meu contrato, e se for um sistema antifraude, eu consigo justificar o uso da biometria, ainda que ele depois diga que não quer mais, né? Mas o que vale a pena de pensar é por que a lei fala de dados pessoais sensíveis como uma coisinha um pouquinho separada de dados pessoais normais. Se eu tiver um problema, eu consigo trocar eu consigo trocar o meu e-mail, eu consigo trocar eventualmente o endereço, mas eu não consigo trocar o meu rosto, eu não consigo trocar a minha voz, eu não consigo trocar o meu DNA. Então, quando a gente usa esse sistema, a gente tem que garantir que a gente está pensando de uma maneira proativa, em que a tecnologia não seja, que a gente não use isso aí só porque a tecnologia permite, né? Será que é legal eu botar a minha biometria numa catraca? Será que é legal eu botar minha biometria para votar nas eleições? Ok, é super seguro. Será que é legal usar a mesma biometria para em qualquer caixa eletrônico sacar dinheiro sem um cartão? Ok, faz sentido, sou eu. Agora, a partir do momento que eu banalizo isso e uso essa mesma biometria para academia, condomínio, balada e uma série de outros serviços que também permitem hoje que eu faça esse acesso via biometria, eu estou pegando uma informação que ela deveria ser mais segura e compartilhando ela com sem número de empresas. E aí eu abaixo a segurança daqueles serviços que deveriam ser os mais tops, os mais seguros. Ou seja, será que o meu serviço vai se beneficiar tendo a biometria como uma forma de autenticação? Será que mandar um SMS ou validar de alguma outra forma já não é seguro o suficiente? Sem eu ter que me expor em violar gerar um incidente que envolva dados biométricos daquele cidadão? Né? Será que para o meu negócio isso é bom? Será que eu fizesse o LIA, né, que é um teste de proporcionalidade entre um balanceamento entre o que eu ganho com isso e o que eu coloco em risco os direitos e princípios da LGPD em relação aos titulares? Né? São perguntas retóricas que tem que responder cada uma das empresas que vão resolver utilizar esse sistema. Perfeito. Ok, Maurício, acho que está respondida a sua pergunta aí. Tem mais uma pergunta aqui do Mauro, acho que ainda dá tempo. Ele faz a seguinte pergunta: boa tarde, Adriano. Tem uma operação de cobrança e utilizamos os dados dos clientes para as campanhas, como CPF, valor devido, enfim. E quais dados são considerados sensíveis neste caso, né, numa operação como essa? Aparentemente nenhum, tá? Porque dados pessoais sensíveis são aqueles escritos no artigo 5º, inciso 2 da LGPD, que dizem respeito a informações de saúde, biométrica, opção religiosa, afiliação sindical, questões bem específicas. Nome, RG, CPF, conta corrente, banco, número de celular, não são dados pessoais sensíveis para a LGPD. Podem ser informações sensíveis para norma 27001 da BNT NBR 27001, que é uma cópia inspirada numa norma ISO, ou para outras finalidades, como no direito americano o PII, né? Mas para o direito brasileiro, que copiou a GDPR, isso não é dado pessoal sensível. O que não significa que eu possa usar essas informações para qualquer finalidade. Então, eu não posso pegar esses dados que eu recebi de um cliente de uma carteira e enriquecer uma base de uma outra carteira ou trocar isso com uma outra empresa que tenha uma operação de cobrança para que a gente consiga cruzar vizinhos e coisas assim.
O cuidado Usar é a dados. finalidade. Ainda pode, mas eu tenho que ter uma transparência, uma finalidade e ver se isso para de pé, tá? Antes de fazer, né? Eu não posso comprar base de dados de vários lugares, eu não posso enriquecer uma base de dados, eu não posso ter mais de um cliente, juntar as informações dos titulares e dados de cada um desses clientes para montar um super banco de dados que vai otimizar a minha operação, que vai gerar um benefício para mim. Se isso não estiver claro no contrato com cada um desses clientes, ou se isso não for lícito em relação ao LGPD e outras normas que a gente já conhece. Ah, sim, sem dúvida. Eu vou juntar aqui duas perguntas que parecem estar relacionadas, tá? Uma do Júnior Nogueira, ele pergunta quais seriam as punições se a empresa não cumprir com a vontade do cliente em apagar seus dados. E o Lincoln, deixa eu só achar a pergunta do Lincoln. No caso de a lei entrar imediatamente, a multa pelo judiciário pode ser maior que este teto de 50 milhões que tá previsto na lei? Adriano. Tá? As punições que estão descritas na LGPD são a suspensão, bloqueio, advertência e multa, e a multa são de 2% do faturamento limitados a 50 milhões de reais. Tá? Essas são as punições previstas na lei, fora o contato com os titulares de dados e tentar reparar. Uhum. A LGPD fala que, além das punições diretamente, que a própria NPD pode fazer, o titular dos dados ofendido pode se socorrer ao judiciário para buscar indenizações para o seu caso específico. Então, no Brasil, os 50 milhões de reais é o máximo que a NPD pode aplicar como multa, mas se essa é uma empresa do mercado financeiro que tem uma série de clientes, o Banco Central ou a CVM poderia também aplicar uma multa adicional, porque houve uma infração, além de uma infração da LGPD, pode ter havido uma infração em relação a outras normas. E cada um dos titulares, que também são consumidores, poderiam entrar com ações individuais pleiteando algo como reparação. Tá? Então, é possível no Brasil ainda que haja mais de uma multa baseada no mesmo incidente. Para isso, existe um projeto de emenda complementar, que é a PEC 17, que quer federalizar esse assunto e dizer que eu não posso ter leis estaduais, municipais, condominiais e setoriais que digam, que criem multas adicionais pelo mesmo tipo de incidente. Isso aí seria um bis e idem do que hoje pode acontecer. Em relação à segunda pergunta, ainda que a LGPD entre em vigor dia 16 de agosto, que é o worst case scenario, né, já existe uma alteração que passou através da Lei 14.010 de 2020, que jogou a aplicação das sanções e multas pela NPD somente a partir de 1º de agosto de 2021. Né? Então, mesmo que a lei entre em vigor agora, nesse ano, e vai entrar esse ano, a gente não sabe quando, a aplicação das multas que chegam a 50 milhões de reais só estão previstas e só vão começar a acontecer a partir de 1º de agosto do ano que vem. Tá? Então, a empresa ainda ela vai ter um ano para se adaptar, mais ou menos um ano para se adaptar, antes de sofrer as primeiras sanções. É muito complicado isso, Cris, porque outras entidades vão poder querer aproveitar esse vácuo, né, esse momento em que eu já tenho um incidente, eu já tenho uma obrigação, mas eu não tenho a multa, para dar multas complementares. Né? Então, a gente vai ter que entender como vai acontecer isso na prática. Né? E vai ter muito esforço jurídico também para dizer, olha, ainda é um período de adequação, eu estou me preparando para isso, eu estou cumprindo o que eu tenho que fazer, ou seja, eu consigo demonstrar o accountability, a governança, que são nomes que a lei dá para isso, então eu não deveria ser multado por um incidente que aconteceu nesse período, desde que eu comprove que eu tenho medidas de segurança, salvaguarda, contratos bem feitos e tudo mais. E eu acho que dá para emendar uma pergunta aqui que está linkado com essa questão da punição. Como vai ser feita a fiscalização, né, sobre as empresas, se elas estão aderentes à LGPD? Né, a pergunta também do Júnior, como é que vai ser feita essa fiscalização? Né? Tem alguma orientação, enfim? Vai ter a NPD, ela vai divulgar regras setoriais e gerais de como as empresas devem se comportar, e as empresas que não se adequarem a isso poderão ser auditadas preventivamente ou fiscalizadas em caso de denúncia. Assim como a LGPD é nova no Brasil, a gente não tinha essa cultura antes, assim como países que começaram a implementar isso, e um caso que a gente pode citar da GDPR, a Espanha, nos primeiros anos, tudo acontece por denúncia. Né? Não vai haver contingente humano suficiente para preventivamente ir até as empresas e analisar se ela está fazendo correta.
países mais desenvolvidos nessa área, como França e Reino Unido, já tem essa boa prática de ir lá, fazer uma visita prévia, ver como a empresa trata os dados e ajudar preventivamente a empresa a fazer certo. Ou seja, ela não espera dar errado para participar do assunto, né? Ela está lá para ajudar e aí, se ela percebe alguma coisa, isso não causou dano, ela ajuda a corrigir antes, né? No Brasil, pelo menos nos primeiros anos, nos primeiros 2 ou 3 anos de vigência da LGPD, isso vai acontecer somente por denúncia, e aí do que a gente tem visto, tem acompanhado, vai ser pelo número de casos. Então, uma empresa que tenha mais do que X casos, ou as empresas que tiverem mais casos, mais reclamações de titulares, é que vão ser fiscalizadas. As outras empresas vão ter aí um tempo maior para se adequar. O que não resolve o problema, porque na Europa, quando a GDPR entrou em vigor, houve uma enxurrada de pedidos de informação de titulares que as empresas não estavam preparadas para atender. Então, imagina se você tem aí algumas centenas de milhares de clientes, ou milhões de clientes mesmo, de usuários, pessoas físicas, e do dia para a noite você começa a receber 500, 700, às vezes mais de 1.000 solicitações de informações. Que informações você tem sobre mim? Eu quero que você apague meus dados, eu não concordo com isso, tal. Se a gente não está preparado para isso, e não fez a lição de casa antes, e esse é o momento de fazer a lição de casa, eu posso ser levado a uma fiscalização porque o número de reclamações na NPD vai ser muito alto, ou essas pessoas, não querendo esperar a NPD, podem ir direto para o judiciário dizendo que eu não cumpri uma obrigação que estava na lei. Entendi. Perfeito. A NPD é o quê? Agência Nacional de Proteção dos Dados, né? É uma autoridade nacional de proteção de dados pessoais. Autoridade. É como se fosse o órgão fiscalizador, assim como é a Anatel, a ANEL. Existe uma possibilidade de que isso seja feito, seja uma sub-área do CAD, né? Mas é bem provável que ela fique subordinado, como está na lei, ao Executivo, à Casa Civil, e tenha uma autonomia para decidir e legislar sobre a questão de proteção de dados pessoais. Legal. Perfeito. Pessoal, a gente está avançando aqui no tempo, mas eu tenho uma pergunta bem interessante aqui do Michael. Ele faz a seguinte pergunta: boa tarde, temos uma operação de vendas via call center, onde os clientes encaminham as fotos como CPF, RG, comprovante de endereço, no celular particular dos vendedores. E eles colocam no RP, plataforma da empresa, e encaminham os contratos digitais para o cliente assinar. Neste cenário, quais seriam os critérios de atenção e segurança que podemos melhorar? São documentos transitando ali, né? Eu entendi que na operação dele o cliente tira a foto, ele pede, Foto. me manda aí os dados, aí ele tira uma foto do RG, comprovante de endereço, CPF. E essa informação ele serve para, enfim, imputar lá no RP da empresa, no sistema da empresa, para, enfim, fazer a tramitação da contratação, por exemplo, né? Acho que é isso. É isso, parece. É muito difícil responder essa pergunta, pessoal, sem ter acesso realmente aos detalhes da operação e ao caso concreto, tá? Porque a LGPD, o nome da LGPD é Lei Geral. Ela serve tanto para um banco, para uma empresa de telefonia, uma grande estrutura, uma mega corporação, como também para um condomínio, uma padaria e um negócio pequeno. Então, o que a gente tem que analisar é se para o tamanho desse negócio, para o porte desse negócio, se para o tipo de informações que ele coleta, essa é a melhor maneira. O WhatsApp não é, assim como a gente falou antes com o Henrique aqui de bancos de dados em Excel, dados não estruturados em Excel e planilhas voltando por aí, ter essa porta de entrada via WhatsApp, ter esses dados na mão de um colaborador, no celular particular dele, pode ser uma grande porta de entrada para um incidente de segurança da informação. Então, qual seria o melhor? Seria mudar esse procedimento e quando a gente percebe que vai fechar o sistema, esse colaborador enviar um link de um novo contrato e aí essa plataforma coleta os dados, essa plataforma ela faz todo o gerenciamento, pode ser o OCR, essa mesma plataforma pode fazer a validação de que o titular é ele mesmo, até com prova de vida, né? Então pede para piscar, pede para falar uma frase, faz um vídeo pedindo várias fotos para saber que não é uma pessoa que se passa por outra, ou que está usando um cadáver, e acontece isso, de você querer abrir conta em bancos digitais de uma pessoa que já faleceu, né? Porque daí, nesse sistema, a gente consegue ter uma camada de segurança maior e evita depois que esse colaborador saindo,
leve com ele uma centena ou milhares de informações de pessoas físicas com quem ele teve contato. Imagina se roubam o celular de um colaborador desse e aí começam a abrir conta corrente com o RG, CPF, comprovante de endereço de cada uma das pessoas que essa empresa teve relação. Ela não vai poder dizer que isso daí foi caso fortuito ou força maior. Se é uma operação macro que envolve muitos dados, ela deveria ter pensado nisso daí antes de deixar acontecer. Tá? Então ela seria responsabilizada. Por exemplo, ali nessa operação do... Como é que é o nome dele, Cris? Michael, né? Michael. Na operação ali do Michael, por exemplo, ele poderia colocar um processo de, sei lá, agentes digitais, um chatbot, por exemplo, para, na hora que for capturar esses dados, a foto, né, do RG, comprovante de residência, o chatbot ele poderia fazer a captura desses dados, aí igual você sugeriu, né? Por OCR, ele faz a leitura das informações relevantes, endereço, número de RG, etc. E esse chatbot poderia imputar no CRM, né? Então, ele faz a captura, insere a informação do sistema, que são informações que eu estou entendendo para a operação dele ser relevante para, enfim, seguir na contratação do serviço ou do produto, sem ter que correr o risco ali de ter a manipulação manual ali do operador, né? Acho que pode ser uma solução interessante, né? É excelente. E adequar a legislação, né? É a mesma solução que você falou da Vox PCI. Né? Ao invés de eu deixar o operador anotar ali o número do cartão de crédito e ter acesso à senha, a gente faz uma transferência temporária ou permanente para um sistema que vai ter o repositório da informação e que eu sei que é seguro. Legal. Perfeito. Gente, o pessoal está com bastante dúvida. Eu vou jogar mais uma pergunta aí para vocês da Ludmila. Na relação banco-correspondente bancário, no que se refere ao contrato de empréstimo, quem é o controlador e quem é o operador, levando em consideração quem é o correspondente que coleta os dados, porém os dados pré-definidos pelo banco. Quem é o controlador e quem é o operador? Essa pergunta, né, Ludmila? Olha, essa é uma pergunta difícil de responder. A gente já teve vários embates aqui. Na minha opinião, o controlador é o banco e o correspondente bancário ele é só o operador. Por quê? Ele não fala em nome dele, ele fala: eu sou correspondente bancário do banco A, do banco B, do banco C, né? E ele faz o negócio, ele coloca esses dados no sistema daquilo ali, naquele banco específico. Mas a gente também já sabe na prática em que esse correspondente bancário ele tem uma autonomia para vender outros serviços ou para oferecer créditos, financiamentos de outros bancos, caso aquele banco recuse. Então, se ele tem essa autonomia e essa possibilidade de negociar com mais de um banco, aí ele passou a ser também um controlador ou um co-controlador. Por quê? O banco, para fazer a análise de crédito, ele vai ter que receber as informações. E a partir do momento que ele recebeu essas informações, ele é o controlador. Né? Se o correspondente tem essas informações e usa para uma outra coisa, ele também é, de alguma forma, controlador. Então, são questões como essas que a gente ainda não conseguiu definir completamente, em que a lei deixa algumas brechas que a gente vai ter que entender. Né? Um outro exemplo disso, para não dizer que é só dessa área, é numa espécie de franquia, numa rede de franquias, onde eu tenho um franqueador e um franqueado. Né? Em que momento, quem que é o controlador dos dados de uma escola de inglês que é uma franquia? É a escola de inglês que leva o nome, que nem sabe quem é aquele aluno, ou é a unidade, o CNPJ que está recebendo aqueles dados e tratando no sistema da escola de inglês da franqueada. São questões ainda que a gente precisa analisar na prática para saber como é que eu faço isso parar de pé. E aí, nesses casos, vale o contrato. Né? Vale a responsabilidade, as questões que a gente está inserindo no contrato para ficar mais clara a relação. Na dúvida, todo mundo vai ser chamado para responder e a gente vai ter que apurar a responsabilidade de cada agente de tratamento no caso concreto. Por isso que o contrato ajuda a gente a já saber onde eu estou entrando e qual o tamanho da briga. Gente, a gente está já se aproximando aqui do final, mas ainda tem aqui duas perguntas que eu acho que vale a pena, né? No caso de uma empresa de consultoria treinamento, gostaria de saber quem define o prazo que será arquivado os dados. É a política da empresa que vai determinar ou o cliente que contrata os serviços pode exigir que seja pagado quando terminar o contrato, por exemplo? Legal. Os dados devem ser apagados ao final do tratamento, ou seja, quando ele atinge a sua finalidade, exceto se eu tiver que guardar por algum tempo adicional ou tiver algum motivo para isso.
Quem define o prazo de guarda ou é a lei ou é a empresa. Eu posso ter um prazo de guarda maior do que a lei determina por alguma questão operacional ou logística. Então, por exemplo, o prazo prescricional para uma ação trabalhista é de 5 anos, né? Eu posso dizer que se um ex-colaborador não entrar com uma ação no prazo de 2 anos, que é o prazo legal para ele entrar com a ação, eu posso excluir todos esses dados. Ok, mas eu tenho que guardar dados dele pelo artigo 16 por pelo menos 20 anos ou 30 anos, segundo alguns, em relação ao INSS e FGTS e as questões de saúde, porque é uma outra obrigação legal. Marco Civil na internet fala que eu preciso guardar logs, o IP de navegação, por 6 meses se eu for um provedor de aplicação e por 1 ano se eu for um provedor de conexão. E aí tem essa definição se esse é o prazo mínimo da lei ou se é o prazo máximo. Ou seja, um site, um aplicativo deveria guardar esses dados por 6 meses e nos 6 meses e 1 dia apagar, ou ele pode guardar esses dados por mais tempo. O que a gente estuda, Cris, é que quanto mais eu brinco com os dados, o dado como um novo ativo, um ativo tóxico, né? Quanto mais eu brinco com os dados e quanto mais eu forço a lei, maior é a minha responsabilidade. Então, se eu guardo dados que eu já podia ter apagado e há um incidente de dados que eu não tenho uma finalidade específica ou que eu estou guardando só porque me convém, eu posso ter uma penalização maior. Agora, se eu consigo provar que apagar aqueles dados em 6 meses e 1 dia seria mais custoso para mim do que apagar uma vez por ano, tudo bem, isso para de pé. Tá? Então, eu tenho que ter cuidado só para não ter produto vencido no meu estoque, né? Porque daí eu posso ter uma responsabilidade maior. Avaliar bem. Perfeito. A última pergunta é da Vitória Ruth. Ela diz que ela trabalha em parque aquático e acontecem diversos acidentes. Quando atendemos os clientes acidentados, preenchemos um relatório com todas as informações do ocorrido e dados do cliente. Arquivamos a fim de nos respaldarmos caso haja uma demanda judicial. Por vezes entramos em contato, oferecendo auxílio, planilhamos a tratativa e mantemos em arquivo, mesmo sendo para respaldo. Devemos tomar cuidado, guardando esses dados, né, para respaldo, eles devem tomar cuidado com esses dados? Eu acho que está mais ou menos relacionado com o que você acabou de explicar aí sobre a dúvida da Vanessa. Olha, não é que eu não quero responder aqui, é que tanto o direito quanto a física quântica, na parte de proteção de dados pessoais, se equivalem muito. A resposta sempre é depende. Depende se o que ela está falando é um prontuário médico, que daí é um dado pessoal sensível e eu tenho que ter uma guarda obrigatória, ou se é só uma ficha, um relatório de um incidente, como se fosse uma reclamação. Eu posso ter isso daí baseado, um registro, eu posso ter isso daí baseado em várias, eu posso ter isso daí classificado e válido pela empresa em diferentes bases legais. Legítimo interesse, execução de contrato ou mesmo proteção à saúde, né? E a vida. Entrou no mudo. Entrou no mudo. Agora sim. Eu resolvi fazer pelo celular aqui e as pessoas estão me ligando desesperadamente. E aí? Então, eu posso ter isso aí mais de uma base legal, né? E aí, dentro da minha base legal, eu só vou ter uma finalidade. Independente eu vou ter uma consequência, tá? Independente disso, o que eu tenho que fazer é usar esse prontuário só em benefício do titular e garantir que ele não vai ser compartilhado. Ninguém quer saber, por exemplo, que eu não posso expor esse titular, eu não posso expor fotos dele sem o consentimento dele, eu não posso deixar que esse prontuário, ainda que médico ou só um registro, vaze na internet e que terceiros saibam. Então, a única resposta que eu posso dar é: pode fazer, mas cuida bem dele para não deixar ele vazar. A gente teve casos aí de vazamento de prontuários médicos. O mais recente foi o da menina de 10 anos que foi vítima de violência sexual e o médico dizem que foi o médico que compartilhou o prontuário médico dela que é na internet. Isso é um absurdo, não poderia ocorrer nunca. Não. Mas tem um caso lá atrás que foi da Marisa Letícia, a então mulher do ex-presidente Lula, que quando ela foi internada no Hospital Sírio-Libanês, o prontuário, os exames dela vazaram e com base nos exames dela já se sabia que ela estava tendo uma morte, não estava viva ainda, mas tinha uma morte nas próximas horas, tá? Esse tipo de coisa, a LGPD está aqui para regulamentar e para punir. Ou seja, eu não posso fazer isso, né? Independente da base legal e da finalidade que eu esteja usando para coletar essa informação, eu não posso pegar uma informação que me foi confiada e compartilhar porque eu achei legal. Claro, claro.
Pessoal, acho que é isso. Agradeço aí a participação de todos. A gente tem algumas perguntas aqui ainda. A Vitória está dizendo que vai cuidar bem dos relatórios. Obrigada, Vitória. É isso aí. As perguntas que não foram respondidas, a gente vai encaminhar, tá? As respostas para vocês, fiquem tranquilos. Agradecer a participação de vocês nessa tarde, nessa uma horinha aqui com a gente, nesse bate-papo sobre LGPD. Agradecer o aceite do convite pelo Adriano Mendes. Obrigada por ter participado desse webinar com a gente. Agradecer também a condução aqui do Henrique Fuji. E até o nosso próximo webinar. Queria passar a palavra para vocês, se vocês quiserem se despedir do pessoal aí. Só primeiro agradecer em nome da VoxAge mais uma vez o Adriano, né? Acho que bastante esclarecedor e bastante pergunta, né? E uma série de dúvidas ainda, né? Acho que o recado principal temos pouco tempo para se adequar e tem muita coisa para fazer, né? Então precisamos agilizar e garantir que de fato as operações aí, né? Todos os nossos clientes estejam de fato aderente aí, o processo do atendimento aderente à LGPD, né? Então mais uma vez aí muito obrigado, viu, Adriano, pela contribuição sua aqui. Poxa, sou eu que agradeço, é um prazer estar aqui de novo falando com vocês. Contem comigo sempre, a gente sempre aprende, sempre pensa de uma forma diferente. Essa do parque aquático foi a primeira vez, eu já respondi muitas perguntas, mas sobre parque aquático é a primeira vez que eu respondo sobre isso. Eu queria só fazer um pedido, né? Não deixem para a última hora, tentem conhecer a operação de vocês e saber que dados vocês coletam, por que vocês coletam essas informações, qual que é a base legal para isso, com que vocês compartilham essas informações nesse momento. Independente de quando a lei vai entrar em vigor, a gente já pode começar esse acesso inicial e esse trabalho para estar mais preparado. Se eu tiver um raio-x da minha operação, vai ser mais fácil saber o que eu tenho que mudar, se é que eu tenho que mudar alguma coisa, talvez eu não tenha que mudar nada, e o que eu tenho que fazer nos próximos meses para aumentar a maturidade do meu negócio. A LGPD é uma norma positiva que vai ajudar todas as empresas a trabalharem melhor, seguindo as mesmas regras, né? Então, ao invés de a gente ver isso daí como custo e burocracia, vale a pena a gente olhar isso daí como uma oportunidade de ganhar mercado, de estar em conformidade, de não perder clientes e não ter uma responsabilidade jurídica no caso de acidente. Sem dúvida. Tá ótimo, gente. Obrigada. Obrigada por todos vocês acompanharem esse webinar com a gente e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.